Meus amados e meus irmãos, nós estamos de volta trazendo mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 3, lembrando que ainda estamos estudando a revista da CPAD, nosso primeiro trimestre, ainda falando com respeito à pessoa do Espírito Santo. E a lição de hoje é uma lição que nós vamos falar sobre como receber o batismo com o Espírito Santo. E esse título que eu estou informando aos irmãos está subordinado ao tema da nossa lição, que é o batismo no Espírito Santo. Então hoje nós vamos falar de algo que nós, assembleianos, professores e alunos da nossa escola bíblica não conhecemos apenas na teoria, mas nós estamos falando de algo que marca a vida cristã. Nós estamos falando do batismo no Espírito Santo. E quando nós falamos no batismo no Espírito Santo, nós estamos falando de um revestimento de poder que Jesus prometera a seus discípulos, que o Consolador ia receber da parte de Deus Pai, ou melhor, de todo o projeto da Trindade, para colocar dentro do discípulo de Cristo, dentro daquele seguidor de Cristo, que é a autoridade, do Espírito, que para nós é um derramamento de poder. O Espírito Santo ele tem essa finalidade de nos encher de graça para que assim nós venhamos ser uma testemunha, sem temer a nenhuma circunstância, mas sempre estar firme testemunhando de Cristo. Então, o batismo no Espírito Santo é esse revestimento sobrenatural de poder e poder do Espírito Santo. Então, eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula e lembrando a você que pela primeira vez está assistindo os nossos vídeos, que dá uma curtida aí, compartilha, comenta e dá uma olhada na descrição, que nós também sempre deixamos um material exclusivo para você estudar em casa ou aonde quer que você esteja. Então, vamos iniciar nossa videoaula lendo aqui o nosso textuário, que diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1 e 5. Então, aqui no textuário, a gente percebe que é com base no livro de Atos, dentro do compêndio teológico de Lucas, o escritor Lucas, e a gente vai nos aprofundar nessa lição mais com esses textos, conforme Lucas, de acordo com o que Lucas escrevera. A nossa verdade prática diz: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, meus irmãos, o assunto de hoje que nós vamos falar, inclusive eu quero lembrar a todos do canal que a gente tem uma aula com essa temática aqui no canal. Ano passado, a lição de número 2 da revista da PEC, a gente comentou sobre o batismo no Espírito Santo. Então, nessa lição de hoje, aqui na verdade prática, a gente já tem que sair bem com um entendimento bem claro acerca desse assunto, de não fazer confusão com relação ao batismo no Espírito Santo e a conversão. São duas coisas bem distintas. Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com a experiência da salvação. Não tem nada a ver com salvação. Aí é onde pode surgir uma pergunta ou um questionamento na sua classe. Pode alguém não ser salvo e ter sido batizado com o Espírito Santo? Sim, pode. Pode alguém não ser salvo e receber o batismo com o Espírito Santo? Não. Porque a bênção do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, ela é só para quem é remido, para quem é, vamos dizer, convertido. É para quem aceitou o sacrifício de Cristo. E alguns especialistas chamam até de segunda bênção. Porque a primeira é a salvação, depois o batismo com o Espírito Santo.
E a gente vai ver muito comentarista comentar aqui nessa lição de que o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento ou uma preparação para a pessoa frutificar ou dar os melhores frutos ou prosperar, né, no trabalho cristão. Na verdade, sim, mas nós precisamos deixar bem claro que aquelas pessoas que não são batizadas, elas não têm por que ficar tristes, achar que não tem compromisso com Deus. Pelo contrário, o batismo com o Espírito Santo não é para todo crente, não é para todos, porque nem todos recebem. Eu já vi testemunho de pessoas que viveu 38 anos, né, de vida cristã, morreu no Senhor e não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não é porque não buscasse, não é porque não tinha um desejo, é porque o batismo no Espírito Santo não acontece no centro da nossa própria vontade. Não é nós que escolhemos o lugar, ou a hora, ou o tempo para ser batizado. Não é o pregador, não é os métodos do pregador. Pelo contrário, é Jesus quem batiza. Então, para a gente receber o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos estar em um espírito de oração, né, e confiar, crer que é real. E se for e estiver essa oração, estiver na motivação certa, estiver no centro da vontade de Deus, e Jesus quiser nos batizar, Ele nos batizará. Mas, se você não é batizado, não há motivo para entristecer, para desanimar na sua caminhada cristã. Porque muita gente acha que só quem dá fruto, só quem consegue exercer o ministério com excelência é aquele que é batizado com o Espírito Santo. E às vezes não, às vezes aquele que é batizado com o Espírito Santo traz mais escândalo para a obra do que aquele que não é. E aquele que não é, às vezes, batizado com o Espírito Santo, mas é cheio do Espírito Santo, às vezes faz uma obra muito maior do que aquele que, vamos dizer, que é batizado, que falou em línguas, né? Então a gente precisa fazer uma distinção. Ser batizado não te torna melhor do que o que não é. E não ser batizado não significa dizer que você é inferior àquele que é. Porque a gente tem que sair de uma lição como essa com todas essas dúvidas esclarecidas. Tocar nesses assuntos de uma forma detalhada, simples, objetiva, para que esclareça toda e qualquer dúvida que venha a surgir com relação ao batismo no Espírito Santo. Então a gente vai já iniciar aqui, antes de iniciar a nossa introdução, eu quero apresentar os nossos objetivos. Primeiro é o objetivo geral, que diz conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. O primeiro objetivo específico diz conceituar o batismo no Espírito Santo. Segundo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. E o terceiro, destacar o recebimento e evidência do batismo no Espírito Santo. Então, esses três objetivos específicos, eles trazem para nós luz para este assunto. É onde, nesses objetivos, nós temos que aplicar isso na nossa classe e entender que o batismo ele tem a sua origem na Bíblia Sagrada. Como falei na lição passada, essa doutrina, né, que estuda a pessoa do Espírito Santo, que é a pneumatologia, ela veio ter mais ênfase no ano de 1906 para cá. Ela veio crescer, mas não significa dizer que antes não tinha. Tinha, mas não tinha como de 1906 para cá tem com mais, vamos dizer, mais excelência, com mais proeminência. Então nós precisamos entender que o movimento pentecostal ele tem crescido, e está avançando. Só que nós temos uma lição dessa nos nossos dias, nessa oportunidade para estudar, é exatamente para isso, para nós nos tornarmos pentecostais autênticos e verdadeiros e lançar por terra toda e qualquer heresia que venha surgir. Porque nós sabemos que tem movimentos por aí, se dizendo pentecostais, mas na verdade não é. Então nós precisamos estudar com afinco essa doutrina nesse trimestre e chegar ao final desse trimestre consciente
de que nós aprendemos a verdade. A introdução do nosso ponto, antes de passar ao primeiro ponto, ela inicia da seguinte forma. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Então nós precisamos sair, como diz a nossa introdução, conscientes de que não é o nosso muito estudar que significa dizer que nós vamos cair no formalismo, né? Vamos dizer que vamos nos esfriar espiritualmente. Mas, pelo contrário, estudando acerca desse assunto, nós vamos ficar mais inteirados. Nós vamos chegar a um denominador comum, a um objetivo específico de concluir que é importante o estudo, o conhecimento nesse assunto, para que nós nos acheguemos mais num relacionamento mais estreito com a pessoa de Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Porque nós precisamos ter essa consciência de que o conhecimento acerca da palavra de Deus, ele só nos torna pessoas melhores, ele só nos torna pessoas mais conhecedoras da verdade. Então não vamos relaxar na questão do estudo, do conhecimento, achando que se a gente estudar demais, a gente vai ficar incrédulo, achando que se a gente pesquisar demais esse assunto, a gente vai acabar perdendo a fé. Não é isso, e não é isso que a palavra de Deus quer. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada, ela sempre nos aconselha em conhecer, continuar, prosseguir conhecendo ao Senhor. Porque nós, sem conhecimentos, nós não chegamos em nenhum relacionamento com Deus puro e verdadeiro. Então, a gente, estudando, se preparando, a gente vai estar, de uma certa forma, combatendo o erro, as heresias. Primeiro ponto da nossa lição: o que significa batismo no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? Mas eu quero já, de antemão, avisar para os irmãos acerca do que não é o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo, ele não é conversão. Não permita alguém fazer essa bagunça, achar que o batismo com o Espírito Santo tem a ver com salvação. Não é. Conversão é uma coisa, ainda que possa, a pessoa, no momento que ela se converter, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas não é a mesma coisa. Ser batizado com o Espírito Santo não significa dizer que você já está eleito ao céu. Não, não. O batismo com o Espírito Santo é uma marca de que você recebeu um revestimento de poder para testemunhar de Cristo. Então, não tem nada a ver com conversão. O batismo com o Espírito Santo, ele não é algo progressivo. Não é que você foi batizado, depois tem que buscar esse batismo de novo, ser batizado outra vez. Não. O batismo é uma vez e nunca mais. É uma experiência singular, uma experiência única, aonde a maior evidência ainda continua o falar em línguas estranhas. Essa é a evidência que nós pentecostais reconhecemos como batismo, receber o batismo com o Espírito Santo. É falar em outras línguas. Ainda que fale só uma vez, mas tem que se falar, que é o mesmo sinal que aconteceu no dia de Pentecoste, aconteceu na casa de Cornélio, aconteceu em Éfeso, lá onde Paulo pregou para aqueles 12 irmãos da igreja de Éfeso. Então, o movimento pentecostal, ele carrega consigo essa evidência que é o falar em línguas. O primeiro tópico, o fenômeno do Pentecoste. Então, a gente percebe que o comentarista aqui, ele inicia com João Batista, com aquela palavra que João Batista disse que ele batizaria com água, mas após ele viria um que era mais poderoso do que ele não era digno nem de carregar as sandálias. Esse o batizaria com o fogo, com o Espírito Santo e com o fogo. Ele estava
se referindo a Jesus. Então é Jesus quem batiza o homem. Não é o pregador, não é os métodos do pregador, não é a eficácia dos seus métodos, da aplicação dos seus métodos, pelo contrário, é Jesus quem batiza. Tem muita gente que acha que para ser batizado com o Espírito Santo tem que estar naquele culto avivado, tem que estar naquele momento onde alguém bota um hino mais, vamos dizer, mais de batuque, de forró, de qualquer outra coisa, e acha que aquilo ali é o suficiente para Jesus batizar. Com o Espírito Santo não se brinca. O Espírito Santo, ele tem a sua deidade, ele faz parte da Trindade, ele é Deus. Então não existe esse negócio de obrigar o povo a bater palma, pular e achar que aquilo é batismo com o Espírito Santo. Não é. O Espírito Santo, ele não é criança, e a gente precisa sair de uma aula dessa consciente de que quem batiza é Jesus. Ele batiza onde ele quiser. Você pode receber o batismo aí onde você está ouvindo, na sua casa, na igreja. Não existe esse negócio de nós queremos determinar aonde Jesus vai batizar, como ele vai batizar. Não. O batismo com o Espírito Santo, ele é um fenômeno pentecostal. Quando fala que é fenômeno, é algo que não vamos dizer, comum, que acontece todo momento, em todo lugar. É um fenômeno, é espiritual, é um revestimento de poder espiritual. Duas bênçãos distintas, ainda falando sobre o Espírito Santo. A primeira bênção é a salvação, a segunda é o batismo. Então, o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção. A primeira é a salvação, né, que é a regeneração. Depois de regenerado, a pessoa está apta a se tornar morada de Deus, casa de Deus, habitação do Espírito Santo, é onde a pessoa ou pode ser cheia do Espírito Santo e ser batizada com o Espírito Santo. E aqui a gente precisa fazer distinção. Ser cheio do Espírito Santo não significa que é batizado com o Espírito Santo. Ser cheio é uma coisa, ser batizado é outra coisa. O ser cheio do Espírito Santo é algo que está mais relacionado ao fruto do Espírito. Ter alguém andar sempre com prudência, com sabedoria, sempre com uma vida vigilante. Ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. É por isso que no juízo final vai ter muita gente que foi batizada com o Espírito Santo, diante do grande trono branco. No inferno vai ter muita gente que foi batizada com o Espírito Santo, que creu e foi batizado. Mas lá não vai ter nenhum cheio do Espírito Santo. Porque aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles estarão no céu, ao lado de Jesus. O terceiro tópico do primeiro ponto fala conceito teológico. Aqui nesse ponto nós vamos ver o conceito propriamente teológico acerca dessa verdade, acerca do que é o batismo com o Espírito Santo. E no conceito teológico a gente precisa entender que o batismo, o comentarista vai dizer nesse tópico, que o batismo é, vamos dizer que uma chave para o início, ou o primeiro passo para o serviço cristão. Nesse tópico eu creio que também na sala de aula vai ter questionamentos, onde alguém vai perguntar: professor, mas será que só quem consegue executar um trabalho cristão com excelência, quem é batizado com o Espírito Santo? Não. Quem é batizado com o Espírito Santo consegue exercer ou fazer um trabalho com mais excelência ainda. Quem não é batizado, ele faz sim um trabalho com excelência, mas quem é batizado tem as armas, os instrumentos para fazer um melhor trabalho, porque ele tem aí essa ferramenta espiritual que é o batismo no Espírito Santo, e isso não impede da pessoa crescer, fazer a obra, e nem tampouco deve ser o vetor, que a pessoa tem que, quem sabe, discriminar quem não é, ou dizer: não, com esse eu não falo, com esse eu não ensino, porque ele não é batizado, ele não crê, e acha que às vezes foi batizado porque tinha fé, começa a colocar aquilo para si, e na verdade não é assim. O batismo com o Espírito Santo, quem batiza é Jesus, isso não depende de nós. A síntese do tópico primeiro diz: o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente
para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Então perceba que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então quem recebe o batismo com o Espírito Santo, essa pessoa ela recebe essa capacitação de poder espiritual unicamente e exclusivamente para trabalho, para serviço cristão, para edificar a igreja. O segundo ponto da nossa lição, o propósito do batismo no Espírito Santo. Nesse primeiro ponto a gente comentou sobre o que significa o batismo no Espírito Santo. Nesse segundo ponto, o propósito do batismo no Espírito Santo. Primeiro tópico fala a finalidade. Diz assim: o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Como? Primeiro, o poder para uma vida santa a serviço eficaz. Segundo, a pureza ou a santificação, simbolizada pelas línguas de fogo. Terceiro, um revestimento pleno de poder de Deus. Quarto, a proclamação, o testemunho de Cristo. Então a gente percebe que pelo menos 4 finalidades o comentarista apresenta aqui, que é aquelas que a gente já vinha comentando desde o início aqui desta videoaula. Segundo, a capacitação do Espírito Santo. Então, o segundo objetivo do batismo é essa capacitação que o Espírito Santo ele concede ao crente. Mas essa capacitação, vale lembrar aqui, que tem gente que acha que é apenas, vamos dizer, que uma autoridade para se opor às outras pessoas, mas na verdade essa capacitação ela é espiritual, ela é de dentro para fora. Então o reino de Deus ele nunca pode ser comparado com o reino humano, com o reino material. Pelo contrário, é o inverso disso. O reino de Deus é como Jesus disse: aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que sirva o seu próximo, os seus irmãos. Então o reino de Deus, essa capacitação ela serve para isso, para nos ensinar a sermos pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que estão ao lado para ajudar alguém. Terceiro tópico, uma necessidade real e atual. Se antes, há 30, 40 anos atrás, ou melhor dizendo, no ano de 1910, 11, quando a Assembleia de Deus se instalou aqui no Brasil através dos 2 missionários, se antes era algo que era necessário, agora imagine hoje. Imagine hoje, no ano 2021, como é a necessidade. A necessidade ela continua sendo uma necessidade real e atual. Nós precisamos pregar e passar isso para nossas gerações futuras. Nós precisamos passar essa matéria, esse ensino acerca do batismo com o Espírito Santo, para que esse ensinamento ele venha credenciar a nossa geração futura a crer, a buscar e a receber o batismo com o Espírito Santo. Terceiro ponto, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. O primeiro tópico, outras línguas. Essa é a primeira, mais forte evidência do batismo no Espírito Santo, é falar em outras línguas. E lembrando, essas outras línguas aqui não é a mesma referência que se fala acerca dos dons de falar em línguas. Não, aqui é na hora do batismo no Espírito Santo. É só o falar em línguas. Tem gente que fala uma vez e continua falando, outro só falou naquele dia. A maior evidência é falar em línguas. Segundo, função das línguas. Qual é a função das línguas no batismo no Espírito Santo? É evidenciar que a pessoa foi revestida com esse poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, as línguas como dons, a gente vai ver que se distingue um pouquinho daqui da mesma finalidade que a pessoa recebe por exemplo, ao ser batizado. Quando, por exemplo, lá no dia de Pentecoste, quando começaram a falar em outras línguas, e lá eles, através daquelas outras línguas, eles começaram a falar das grandezas de Deus para aquelas 17 nações que estavam presentes ali. Falar das grandezas de Deus para aquelas pessoas nas línguas maternas, originais, que as pessoas conheciam.
E no dia que Cornélio, né, recebeu o evangelho, também receberam ele e seus amigos e familiares, receberam o batismo, lá só foi magnificar a Deus, não houve essa evangelização. Então foi essa diferença, né, entre o objetivo do dia de Pentecostes e da casa de Cornélio. Então a gente precisa entender que a finalidade ou a função das línguas é sempre glorificar a Deus. Sempre ela vai estar nessa diretriz de glorificar a Deus. E agora o tópico 3, a atualidade das línguas. As línguas ainda hoje é necessária? Sim, é necessária. Eu sei que existem pessoas e denominações que não acreditam, né, no falar em línguas, mas por outro lado já tem, vamos dizer, grupos, né, que estão nesse segmento, que não foram batizadas, mas estão imitando. É aí aonde nós precisamos aprender para combater essas pessoas que vivem de tais práticas. Por exemplo, a gente vê muito isso na Igreja Católica. Hoje já tem uma Igreja Católica especializada em dizer que fala outras línguas, né, que é os carismáticos. Existe também igrejas neopentecostais que imitam, né, também o falar em línguas. Às vezes nem foram batizados, mas porque vê alguém falando, acha bonito, e aí naqueles cultos que eles chamam de cultos avivados, eles começam a usar essas falas. E às vezes não tem o dom, não foi nem batizado com o Espírito Santo, mas acha que aquilo está na moda, né? Então a gente precisa ter equilíbrio na questão de falar em línguas. E para concluir, a nossa conclusão, ela diz assim: o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa, que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem busca com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em outras línguas. Aqui na conclusão, é uma conclusão bem objetiva, e a gente percebe que o comentarista ele deixa exposto para nós aqui, que se nós quisermos receber essa segunda bênção, nós precisamos buscar com fé, obediência, humildade e persistência. Mas lembrando aos irmãos e a quem está nos assistindo nesse momento, que não só é essas características que vai dizer que nós vamos receber o batismo com o Espírito Santo, mas também depende de Jesus. Se nós tivermos todas essas atribuições aqui e formos a fim de praticá-las e não recebermos o batismo, o erro ainda não vai estar só nessa eficácia, mas nós precisamos entender, entrar no assunto desse consciente de que quem batiza é Jesus, é na hora de Jesus, mas nós temos que fazer a nossa parte, de buscar, de crer com fé, crer e sempre estar aí, sempre humildes, reconhecendo que essa bênção é do Espírito, ele concede a quem ele deseja, a quem buscar com fé. Então, essa segunda bênção é alcançada. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.